Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing. E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend. Por aqui conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Então bora para cima, vamos a mais um episódio. Mestre em Tecnologias Digitais na Educação, especialista em Planejamento Estratégico. Já dirigiu o EAD da Universidade Unigran Rio e da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Foi diretor de Sustentabilidade do Santuário Santa Paulina, coordenador de expansão da Universidade do Sul de Santa Catarina e da Rede Passaporte, além de coordenador dos cursos do SENAC de Santa Catarina. Atualmente é diretor de Soluções Educacionais da Universidade Cândido Mendes. O papo hoje é com Jefferson Pandolfo. Tudo bem, Jefferson? Tudo bom, André? Tudo bem? Satisfação. Obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando aí alguns conhecimentos, alguns saberes. Tudo bom? Pô, que legal, cara. Muito bom poder falar com você, até porque é um assunto que está muito quente, né? É totalmente a sua área. Mas antes de falar do EAD especificamente, Jefferson, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Porque se eu não tô ficando muito doido, assim, eu acho que você veio lá um pouco do mercado de gastronomia, você teve até chegar no EAD, você transitou ali pelo mercado de gastronomia, não é isso? É isso, é. Bom, a minha família, quando eu era criancinha, minha família era dona de hotel. Depois o meu pai montou um bar em Balneário Camboriú. Eu sou natural de Santa Catarina. Aí meu pai tinha um Legal. restaurante em Balneário Camboriú. O que me levou naturalmente a escolher, quando fui fazer um curso superior, me levou a escolher e fazer um curso de turismo e hotelaria, que foi o primeiro curso que eu fiz. Depois fiz gastronomia e aí fui morar em Florianópolis, trabalhar no SENAC de Santa Catarina como coordenador dos cursos de gastronomia. Também trabalhei numa universidade lá de Santa Catarina chamada ASESC, que hoje pertence ao grupo Estácio, como coordenador dos cursos de gastronomia. Na oportunidade, em Florianópolis, tive 3 restaurantes, um deles um restaurante de praia, trabalhava no verão, depois tive um restaurante no centro, e transitei Legal. bastante por essa área de gastronomia, até em 2008, e trabalhar na Unisul, que é uma grande universidade lá em Santa Catarina, e aí fui convidado para começar a fazer os primeiros trabalhos na educação à distância, que se referia à implantação dos polos presenciais de educação à distância. E aí eu Que tive uma legal. Isso era que oportunidade ano, mais ou muito menos, Jefferson? legal. Que Oi? altura era isso? Em que ano era isso, aproximadamente? Isso foi em 2009. Olha, 2009. 2009 a gente já estava lá com educação à distância, já os primeiros polos. A educação à distância ela é bastante recente no Brasil, né? Os primeiros casos são da Universidade Federal do Mato Grosso e depois a Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, André, é uma tristeza muito grande a gente ver o sistema federal de ensino, né, que possui recursos, né, infraestrutura, professores. A Universidade Federal Fluminense aí mesmo é a universidade que mais tem unidades fora de sede. A Universidade Federal lá de Santa Catarina, uma das primeiras do Brasil a trabalhar com EAD, não estão utilizando neste momento as ferramentas digitais aí da comunicação e Recurso, né? É incrível isso, né, para Jefferson? dar continuidade nas suas atividades do presencial. E isso me causa uma tristeza, porque a gente tem um fato na educação à distância hoje, que é 80% dos alunos estão matriculados nas universidades particulares, e quando a gente fala nas universidades particulares, nós temos uma situação especial no Brasil, que são 4 grandes grupos educacionais que estão na Bolsa de Valores, e um deles, inclusive, tem mais de 1 milhão de alunos no ensino superior. Então, assim, Olha. infelizmente, as universidades federais perderam o bonde aí, o trem da inovação, da transformação digital. Falta um pouco, né? Falta um pouco de iniciativa, né, Jefferson? Eu acho que tudo que tende a ser inovador e disruptivo, né, causa um pouco de resistência, ainda mais num segmento federal, né, cara? É triste, como você bem fala. Eu acredito muito na educação à distância, sou total fã do mercado de ensino à distância.
E realmente é uma pena, né? Porque você pega uma UF com uma estrutura incrível, né, cara? Como você bem mesmo citou, com uma história também muito forte, muito intensa. É uma pena realmente eles não fazerem parte disso, né? É A muito, gente tem muito alguns triste. casos no Brasil, tem a Unifesp em São Paulo, tem a Universidade do Maranhão, a Universidade do Maranhão, inclusive Estadual do Maranhão, faz um lindo trabalho na educação à distância. Tem a UFSCar, que é a Universidade de São Carlos, então existe, também não dá para dizer que não existe. Mas fato é que quando a gente fala nas grandes universidades federais, elas não conseguiram atender esse momento de isolamento e crise. E aí, André, olha só que interessante que é essa conversa aqui, porque ela tem tudo a ver com o EAD mesmo. Naquela época, em 2009, a gente trabalhava com um sistema satelitário, né? Os colégios ou os nossos polos parceiros de educação à distância tinham que ter um satélite, esse satélite, uma antena parabólica, né? Uma antena parabólica apontada por um satélite, onde o aluno ia lá todos os dias ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para ter aulas que eram transmitidas por meio de um estúdio. Eu, na verdade, quando eu comecei com esse negócio da educação à distância, a gente gravava os cursos de pedagogia dentro de uma sala de aula normal, 3, 4 horas de aula, gravava numa fita VHS e entregava Olha nas só. prefeituras para ajudar com a formação dos professores, né? Não, Então o que você me veja chama a que atenção é que eu imagino você nessa época comentando sobre a EAD com as pessoas e a cara de espanto que as pessoas deviam fazer. É isso que está mais me chamando a atenção. mas eu Isso em também te 2009. confesso que eu vivi isso tudo. Mas você veja que o Brasil tem umas experiências, né? O Instituto Monitor, por exemplo, tem uns 80 anos fazendo curso por correspondência. Por isso, sim, André, que essa conversa ela é boa e ela tem várias vertentes, porque eu tenho ouvido em algumas situações a pessoa dizer que não é possível a gente continuar fazendo educação agora nesse momento, porque a escola pública, o aluno não tem um celular, porque isso, porque aquilo outro, muitas coisas criadas. Mas olha, a gente está fazendo um podcast aqui que pode ser passado numa rádio comunitária, a gente tem o WhatsApp, a gente tem inúmeras ferramentas, né? Hoje, 80% da população brasileira tem acesso a uma rede social. Então, assim, eu acho que a gente esquece de olhar também para as boas experiências do passado e entender que alguns pontos a gente regrediu. Modelar, né? Olhar para trás com olhar de modelagem e aplicar inovação e utilizar os recursos que tem hoje, né, Jefferson? Isso faz total diferença. E fazendo essa ponte, né? Fazendo essa ponte com esse EAD do passado, cara, você é um atuante, né? Uma pessoa atuante, fervoroso na área de EAD. E aí chega esse ano e se depara com uma crise, com essa loucura pandêmica, né, mundial. O que você observou, assim, que você, cara, poderia ressaltar aqui sobre esse mercado de um modo geral? O que ficou para você perceptível nesse momento, nesse rompante ali do mês de março, né? Vamos colocar final de fevereiro já, né? A partir de fevereiro para cá, com relação ao mercado de AD. O mercado EAD está sendo altamente requisitado, as suas ferramentas, uma demanda muito grande. Eu tenho um pouco de cuidado, de zelo com relação às nomenclaturas e o uso de algumas coisas, porque nesse momento nem todo mundo, nem todas as instituições de ensino, seja de ensino médio, do ensino superior, elas estão usando todas as estratégias de educação à distância, estão fazendo o que estão chamando de ensino remoto de emergência, ou ensino remoto intencional, feito para um determinado momento agora, que se difere um pouco da educação à distância, por Estão apagando um consideração. incêndio, né? Estão usando um paliativo para apagar um incêndio, né, Jefferson? Então isso é uma situação. Bom, segunda situação isso tudo que está acontecendo está fazendo com que os alunos experimentem novas coisas. O Brasil, por consideração, quem sabe da história da educação à distância, sempre teve um pouco de resistência com relação ao uso das tecnologias. Nós temos, por exemplo, um curso que é o curso de Direito, que possivelmente vai ser autorizado amanhã depois na educação à distância, que é um dos cursos mais apropriados que existem para acontecerem de maneira virtual, que até hoje a gente não tem aprovado por consideração de uma briga de classe, briga de interesse. Então, assim, a gente deixou de avançar
em algumas coisas. Então, acho que a gente teve um ganho, e aí eu acho que tem bastante a ver com a mudança do perfil de consumo, de se relacionar e do jeito de aprender que as pessoas vão fazer, vão se comportar daqui para frente, né? E eu imagino que essas barreiras agora elas quebraram. E a outra situação que obviamente ficou, acho que bastante clara, é que nós temos um sistema de educação que ele ainda remete ao século passado. E aí no meio desse furacão, né, os professores eles foram muito afetados. Felizmente estão conseguindo desenvolver novas habilidades. E isso, inclusive, é uma coisa importante, né, André, desse mundo moderno, que é as pessoas terem capacidade de aprender novas habilidades, de desaprenderem e aprenderem novamente outras funções. Quando a gente olha, Isso. por exemplo, lá para o relatório mundial lá do Fórum Mundial dos skills lá, dos top skills, se olhar para aquilo, é pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos, inteligência emocional. Então está bastante ligado de como que a gente se comporta. Então acredito A que gente conversou já muito sobre isso, né? Sobre o acesso às instituições, ao formato dessa questão dessa acessibilidade à educação, de ser uma coisa muito mais voltada realmente para as habilidades, né? Para o perfil comportamental. Isso faz total diferença, né, Jefferson? Não é só isso. no ponto de vista de marketing, mas também no ponto de vista de desenvolver o melhor daquele indivíduo, né? Faz É. total sentido, né? Sai um E, pouco daquela robotização de vender a educação como venda de um produto fim, sem você pensar realmente naquela adequação, né? De estar entregando o que você pode entregar de melhor e extraindo do outro lado de quem está consumindo aquilo que pode ser extraído de melhor, né? é isso, é exatamente isso. E ainda com o desafio de um professor que agora precisa aprender rapidamente ferramentas, plataformas, dispositivos, aplicativos para usar por meio de metodologias ativas para fazer com que os alunos estejam cada vez mais motivados e de fato aprendam. Então, olha só, eu comecei a te dizer que a gente gravava fita de VHS de 3, 4 horas de vídeo. Olha, hoje ninguém mais presta atenção num vídeo do que 3 minutos. Se o vídeo não for interessante, a pessoa vai passando. Inclusive, É André, outro dia eu vi um negócio que me chamou muito a atenção, que é o Netflix mostrou um estudo da quantidade de horas de filme que eles têm, ou que eles estão percebendo, que as pessoas estão passando em velocidade vezes 2. Aí eu fui ler a Uhum. reportagem para entender, porque pelo título eu não tinha entendido muito bem. A reportagem era o seguinte: os adolescentes, os mais jovens, eles colocam uma série para assistir, e ao invés de deixar o play ligado ali e assistir os 40 minutos, o cara coloca na velocidade 2 e assiste um capítulo que é em 40 minutos em 20, um capítulo Isso. de 50 em 25, que é para conseguir assistir mais. Então é aquela história assim, ó, tu tá conversando com um colega, o colega te diz assim, ó, tu já viu aquela série lá, tal, Breaking Bad? Aí tu fala, pô, Breaking Bad já ouvi falar, mas nunca vi. Aí tu começa a ter interesse, vai lá, vê que a série já faz um tempo que passou. Como é que tu faz para se manter atualizado? Tem que correr atrás, é. Tu bota, olha, então assim, ó, a velocidade da informação, ela é gigante. E os nossos professores, eles não acompanhavam isso, né? A nossa realidade de sala de aula era ela outra. Então, assim, E você a essência falar para mim. do tempo, você falar essa coisa do tempo me soa também, Jefferson, uma coisa muito importante que eu pondero com isso tudo é a percepção do valor do tempo. Eu acho que a gente estava a maioria das pessoas, né, estava num ritmo e aceitavam a perda de tempo com muita naturalidade. Então, quando você me fala que hoje um estudo desse vem e fala, os jovens estão vendo acelerado. Eu só assisto conteúdo, série não, mas eu nem sou muito fã de série, mas eu assisto conteúdo, todo o conteúdo que eu assisto no YouTube, busca de conteúdo, eu assisto acelerado. Isso é o meu perfil, porque eu quero ganhar tempo. E aí, falando desse gancho do tempo, eu estava conversando com uma amiga e ela falou: esse negócio de EAD eu não gosto muito. E toda vez que eu encontro com ela, Jefferson, encontrava com ela, né, antes disso tudo, ela falava assim: cara, poxa, eu tava indo pra faculdade, levei tanto tempo, o trânsito, saindo de Niterói, indo pro Rio. E eu falo, gente, você não consegue perceber que o tempo que você está deixando de fazer outra coisa enquanto você está dentro de um ônibus ou de um translado? Então eu acho que essa percepção de tempo, para todos os lados, seja para consumo do conteúdo em si e seja para valorização do tempo.
para aplicar em outras coisas, né? Eu acho que isso está muito latente agora. Esse processo todo esfregou isso na cara de todo mundo, né, Jefferson? A fala é muito boa, a reflexão é muito boa e ela leva também a outras coisas, né? Que é assim, ó, o quanto de fato a gente está se aprofundando nos conteúdos pelo excesso de informação. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados do YouTube, eu acho que eu tenho alguma coisa fácil aqui que eu trabalhei outro dia isso. É absurdo os números que existem de navegação. Então, assim, é muita informação do qual também as pessoas não se apropriam. E aí agora está cheio de gente também formada pela Universidade do WhatsApp, nesse mundo de fake news. Então também tem que tomar um cuidado com isso. Olha só, eu estou com uma tela aberta aqui agora. Ó. Diariamente são vistos 4 bilhões 950 milhões de vídeos no YouTube. E Nossa, são carregados, essa que é a informação que eu gosto bastante dela. São carregadas, isso está no site do YouTube, tá, gente? É dessa semana. São carregadas cerca de 300 horas de vídeos por minuto no YouTube. Então, assim, ó, nós já estamos agora 15 minutos conversando aqui nesse podcast. 15 minutos vezes 300 horas é o que existe já de vídeo no YouTube. Ou seja, impossível a gente conseguir ver, acompanhar tudo o que acontece. E aí a gente vive num mundo de informação, mas com pouco conhecimento. E essa é também a provocação da universidade, né? Que a gente precisa transformar essas informações em conhecimento, para esse conhecimento virar competência, virar habilidade, para depois virar ideia, para fazer com que o aluno consiga reunir diferentes informações, o aluno não, todo mundo, né? Consiga reunir diferentes informações para se posicionar diante dos problemas complexos da vida. Caramba, mas é um dado, né? Essa informação que você deu é muito importante, né? E a gente fala disso, né? O Juliano, a gente estava conversando esses dias, e ele ponderou isso. Ele falou, cara, tem tanta gente agora fazendo live, né, no Instagram, essa coisa toda, porque tem muita gente boa que tá deixando de fazer assim, ah, não, mas tem muita coisa rolando, ninguém vai prestar atenção, a pessoa tá desanimando, sabe? A pessoa que realmente tem um conteúdo, quer propagar alguma coisa interessante, tá se deixando desanimar pelo excesso de volume de informações aleatórias, de nada com nada, de informação que não tem valor, porque nem todo mundo, claro, isso é o lado triste dessa grande informação que a gente tem, nem todo mundo se aprofunda, né? Então simplesmente a pessoa ouve e toma aquilo como verdade, e o pior, né? Às vezes propaga isso, né? Esse é o pior de tudo, né? Então é isso. Então, assim, estudar, aprofundar tem um papel importante, né? Eu estou com uma outra tela aberta aqui que mostra o seguinte: o Brasil é o terceiro país do mundo no acesso à internet móvel, atrás apenas da Tailândia e das Filipinas. No Brasil, a Olha, gente fica 9 horas e 30 minutos conectados na internet por dia, dos quais a gente passa 3 horas e 34 minutos em alguma rede social e 3 horas e 28 minutos assistindo algum streaming de vídeo. Então você veja assim que os números são impressionantes, né? São impressionantes que quando eu vejo assim que é a realidade que o país tem 214 milhões de habitantes e a gente tem 220 milhões de aparelhos e celulares e tem 150 milhões de pessoas que acessam a internet, 75% da população tem acesso à internet, eu também vou observar o outro dado, que é as pessoas têm acesso à internet aos pacotes gratuitos de dados que dão acesso justamente às redes sociais, aos aplicativos e às redes sociais, onde vai acabar, onde começou essa conversa aí de aprofundamento da... é verdade. Eu acho também uma coisa que marca muito esse tempo, né, Jeff, é como houve uma aceleração, né, diante desse mercado por causa da crise, né? Porque a percepção que eu tenho no mercado de AD, a gente que atua em marketing nessa área, nesse segmento, é de que tinha muita gente, muita instituição, muitas pessoas, né, que tinham o poder da caneta, né, de falar assim, ah não, isso não é para agora, isso não está acontecendo, eu não preciso me preocupar com EAD agora. E aí vem uma crise dessa e coloca todo mundo assim, e aí? Sabe? Você que estava relutando, pensando, estagnado, né, naquele formato tradicional, o que você está fazendo agora, sabe? Essas pessoas se viram obrigadas a se adequar, né? Como é que foi sua percepção com relação a isso, cara?
Ó, então perceba que a gente falou de 3 pontos, né? A gente falou dos professores e da mudança deles da transformação digital, que é a necessidade que eles têm de trabalhar novas ferramentas. A gente falou do aluno ou do aprendente, do estudante, que tinha alguns receios. E nós falamos das novas tecnologias e de como que é a necessidade de ter acesso a tudo isso. Bom, dito tudo isso, qual é o entendimento assim que eu tenho? Que é a gente está acelerando em pelo menos 10 anos o uso ou a transformação digital de todas as coisas que a gente precisava. Agora as empresas parece que descobriram que não precisa mais o funcionário estar lá todo santo dia num horário e bater ponto, que infelizmente eu sei que às vezes é necessário, mas eu não gosto muito, É. do que quem sabe trabalhar em horários mais flexíveis e no escritório uma vez por semana, sem ter que É, gastar tanto com vale transporte, vale alimentação, uma série de coisas. exatamente. Então a A situação gente conversando com o cliente, ele tem uma empresa, poxa, acabou de fazer uma reforma, Jefferson, um andar inteiro, sei lá, deve ter 100 colaboradores. E aí eu num call com ele, eu falei, tá vendo? Eu sempre te falei, você tinha que pensar. Você sai para atender um cliente, você podia estar fazendo um call, você ganha 3 horas do teu dia, só num translado de ida e volta para qualquer lugar hoje, no Rio, etc. Então é muito complicado. Ele falou, cara, é verdade, pô, eu tinha que ter te ouvido mais. Eu agora reparei, por exemplo, que a minha funcionária do DP não precisa sair lá de Maricá, se deslocar para o escritório no centro todo dia. E o que eu economizo com ela de transporte, poxa, é absurdo. Então tem uma série de consequências isso, tanto no mercado imobiliário, que muita gente vai falar, cara, eu não preciso pagar 100 mil reais de aluguel para ter uma estrutura dessa, eu posso dividir isso em 2/3, em metade, seja. Então é tem isso. muita coisa envolvida nisso, né, Jefferson? E um ponto que eu ressalto, e eu tenho falado isso com alguns empresários preocupados com essa história de, meu Deus, mas meu funcionário está em casa, eu não sei o que ele está fazendo, eu estou pedindo para ele fazer um roteiro e andamento, até instituições, eu não vou citar nomes por questões éticas, mas até instituições grandes e conhecidas estão nessa linha, né? Muitas têm essa linha de falar, não, o que meu funcionário está fazendo? Ele acordou, fez isso, está fazendo isso, e aí eu falei, cara, você não tem que se preocupar com o que ele está fazendo. Tem que se preocupar com o que ele está entregando. O que ele tem que entregar e o que de fato ele está entregando. Agora, se ele está fazendo isso meia-noite ou está fazendo isso meio-dia, não importa. Importa o prazo que ele tem, o deadline que ele tem e o que ele tem que entregar. Essa é a visão que é muito difícil para algumas pessoas, né? De sair daquela coisa do controle de ter, eu estou vendo o meu funcionário fazendo e eu sei o que ele está fazendo para ter essa percepção de valor em cima daquilo que é pago, né? Você concorda que isso também está mudando? Você percebe que as pessoas estão tendo muita dificuldade com isso também, Jefferson? Essa coisa do É, trabalho remoto, dessa... eu imagino que essa transformação toda que a gente está vivendo agora, ela vai trazer muitas mudanças. Mas essa tua fala, André, ela é legal, mas ela remete também à seguinte situação, assim, a gente observar que a gente tem algumas diferenças muito grandes no modelo de negócio. E esse modelo de negócio CLTista que a gente tem no Brasil, é marcado por sindicato, marcado por uma série de coisas, que é meio que necessário, considerando as diferenças de classe que que o Brasil possui, né? Porque é isso, né? Você olha para um país que nem os Estados Unidos, né? É exatamente a tua fala. Olha, cara, é hora, a aula de trabalho é entrega. Você tem que entregar resultado, teu resultado consegue ser medido, eu pago de acordo com o resultado que você dá. A gente aqui no Brasil, a gente ainda é muito escravo dessa questão da carteira de trabalho, né? De encontrar um trabalho, de ter fundo de garantia, de ter um vínculo empregatício, né? Não por nada que os concursos públicos são tão almejados, né? As pessoas elas querem Exatamente. estabilidade de emprego, né? E E estabilidade é elas uma coisa muito associam, né? difícil, né? Associam a estabilidade a um concurso público, né? E não necessariamente. Eu até brinco com isso porque eu penso assim, legal, a pessoa está buscando ali o tal concurso para ter o tal salário, para ter o tal teto, porque quando você deixa e opta por um concurso, você pode ter um teto, você nunca vai ter como estourar esses limites, né? Num Isso. ponto de vista comparativo ao empreendedorismo. Mas não estou dizendo que todo mundo tem que ser empreendedor, mas acho que você tem que ter um perfil empreendedor, seja até no mercado do CLT, no mercado contratual, não tem problema nenhum. Eu só pondero essa questão do concurso porque eu vejo que as pessoas depositam muito a crença
da confiança e da estabilidade em um concurso, e até a questão política hoje está muito louca, né, Jefferson? Tudo está Sim. mudando, tá tudo o tempo todo, a coisa tá estranha, sabe? O cenário tá cada vez pior, então essa falsa sensação de, eu vou estar no concurso, vou estar seguro, é muito ruim, fora que isso entra no lado psicológico. Aí a pessoa entra, consegue o tal concurso, consegue a tal estabilidade, mas será que ela está de fato feliz fazendo É, aquilo? então todas essas coisas, isso é super importante porque tem a ver com essa fala, né, de como é que as pessoas encaram essa coisa toda. Eu imagino que as relações trabalhistas elas precisam mudar, precisam. Quem trabalha na área de eventos, na área de hotelaria, por exemplo, tem muita dificuldade para contratar alguém. E agora também a gente vive um cenário, e eu confesso para você que eu já escutei as duas coisas. Eu já escutei alguém me dizer assim: depois que tudo isso passar, as coisas não vão mais voltar como eram antes e as pessoas vão viver mais isoladas, vão consumir diferente, vão se comunicar diferente e tal. Eu outro dia fiz um webinar com alguém que falou para mim assim: Pandolfo, a gente é latino, sangue fervendo. Quando tudo isso acabar, cara, as casas de show vão lotar, vai tudo lotar, a praia vai lotar, vai todo mundo sair, se relacionar, consumir. Aí eu falei: olha, eu não tinha pensado nisso. Ele falou: Pandolfo, pode apostar. Então eu te confesso que hoje eu não sei para que lado vai. Você não Fato é, sabe onde deixar suas fichas. fato é que aí, para responder aí a tua provocação, a tua pergunta, que fato é o que eu percebo também, que assim como as empresas perceberam que a importância das tecnologias, a gente, trabalhador, também percebeu que agora a gente pode fazer mais coisa, a gente pode desenvolver mais habilidades, desenvolver mais competências. E aí tem uma preocupação particular assim que eu tenho, assim, que a gente conversa aqui, que a gente está ficando escravo das tecnologias, a gente fica refém cada vez mais. Então, antes, quando eu trabalhava aqui na esquina da universidade, que eu moro na esquina da universidade, eu vinha para casa almoçar, eu ficava 1 hora aqui, eu parava para lanchar, 7, 8 horas da noite, 9 horas eu vinha embora. Agora, cara, o escritório invadiu a gente, né? A gente levanta, escova o dente, arruma a cara, coloca uma camisa, senta aqui na frente do computador e trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, e às vezes almoçando aqui na frente do teclado. Então, assim, né, incógnitas para Isso envolve um pouco um perfil, Jefferson, assim, de adaptação. Assim, para quem cai realmente diante de um cenário desse, tem essa dificuldade, que é natural, né? De se adaptar, né? Eu já venho de trabalho remoto há muitos anos e tal, e eu percebi a importância de criar uma rotina e entender para eu dar a informação sempre para minha cabeça do seguinte, cara, eu agora estou sentado, estou trabalhando. Então, a questão comportamental de, por exemplo, mudar a roupa, acordar sempre no horário, ter os processos que eu teria e tenho quando eu vou para o escritório, a gente tem escritório, tem estúdio, mas assim, ter a rotina de fazer as coisas pensando no trabalho, elas são fundamentais para você conseguir ter essa distância, por mais que você esteja no mesmo ambiente, sabe, no mesmo cenário, né, da sua casa e tal. Então é fundamental trabalhar essas rotinas, sabe, do acordar, de colocar a roupa. Pra você ter uma ideia, eu tenho um cliente que, na área de curso de inglês, cara, ele acorda todo dia, a rotina dele, e ele percebeu que se ele colocasse uma roupa muito à vontade, ele não conseguia render. Então ele acorda, cara, ele coloca um terno, suspensório, gravata. Ele exercitou isso na cabeça para ele poder falar, cara, eu tô trabalhando, sabe? E tá lá funcionando, produzindo muito bem. Então é de cada um, cabe a gente entender o que vai funcionar e ir adaptando até a gente conseguir criar esse padrão, esse formato que gere uma produtividade boa, né? Você está falando uma coisa muito legal que outro dia eu estava vendo no Colégio de São Paulo que orientando as crianças a colocarem uniforme de manhã. Isso, Acorda ó. de manhã, coloca o uniforme, senta aí e estuda. Então Tentar fazer isso ser, ó, no isso mesmo criar horário, pegar a rotina. criança, colocar o uniforme, É, sentar no mesmo lugar, não pode ser um dia na mesa, outro no sofá, outro na sala, outro no quarto. Sabe, por exemplo, o quarto da minha filha é o quarto, cara, é o quarto de brincar. Ela não associa o quarto dela de brincar, onde tem um monte de boneca e um monte de brinquedo, a estudo. Então eu levo ela pra sala, ligo o conteúdo na televisão pra ficar maior, pra chamar mais a atenção dela, porque tem essa questão, a criança, pra manter uma criança com atenção, uma criança pequena, é mais complicado, então eu coloco na televisão o que tiver que colocar. De resto, ela tá sentada na mesa
sentadinha na cadeira diante dos livrinhos lá, das atividades que ela tem que fazer, sabe? Justamente para criar uma rotina que na cabeça dela ela saiba que é o momento em que ela tem que parar e fazer aquilo. Seja por quanto tempo for, numa criança, no caso da minha filha, 3 anos e meio, a minha dedicação ali é 30, 40 minutos que eu consigo ter ela dedicada, sabe? Então é fundamental. Isso faz muita diferença, faz muita diferença. Isso também é uma coisa que agora na época da educação e do EAD ou do ensino remoto está sendo bem discutida. O Brasil não é um país que tem ainda uma cultura de homeschooling. A gente tem diferenças sociais muito grandes, os pais nem sempre conseguem dar a devida atenção. E você imagina nas diferenças sociais e culturais que a gente tem, uma criança que mora numa favela, com muita gente dentro de casa, do pai, da mãe, da família toda que precisa trabalhar, numa situação de vida dura, como que faz para dar atenção, apoio para uma criança para que ela tenha uma rotina, consiga fazer algumas atividades para continuar com o seu aprendizado. Então, assim, é uma discussão muito boa o uso dessas tecnologias. Fato é que eu entendo que essas tecnologias que agora estão sendo usadas para o ensino remoto no momento de isolamento, elas precisam ser incorporadas depois às aulas tradicionais, às aulas presenciais, nos modelos que chamamos híbrido ou semipresencial. E o que eu tenho observado também, André, é que escolas, algumas delas, inclusive, mudando o jeito de se comunicar, de se relacionar com os alunos. Olha, comecei dando 4 horas de aula por dia. Lá pelas tantas, percebi que as pessoas não conseguem ficar conectadas. Comecei a cobrar presença. A aula fica gravada e as pessoas querem assistir de noite. Opa, deixa de cobrar presença. Ao vivo não dá porque a internet da outra pessoa do outro lado é ruim. Então faço assíncrono, gravo. Isso. 4 horas ninguém presta atenção. Então faço pílulas de 15 minutos, de 20 minutos. Pílula de 15, 20 minutos, meus alunos também não conseguem assistir. Onde é que eles estão? Eles estão no Facebook. Opa, então vou lá nas redes sociais do Facebook, vou me comunicar com eles lá. Eles estão no WhatsApp. Então eu vou para o WhatsApp, vou fazer um videozinho curtinho, dando uma orientação do que o aluno precisa fazer, depois vou fazer outro com a resposta, com a provocação, com a questão norteadora. Enfim, existem tecnologias das mais variadas para que os professores possam incrementar as suas aulas. Assim como existem tecnologias das mais variadas para que a gente possa organizar o nosso tempo, fazer uma gestão do trabalho. E outra coisa que eu gosto bastante também, que para finalizar e a gente chamar o Juliano para trocar uma ideia com a gente, que o avanço e o barateamento destas tecnologias. 10 anos atrás, as Exatamente. plataformas de educação à distância, as plataformas colaborativas, todas elas eram poucas, inacessíveis e caras. Agora você tem muita plataforma acessíveis, gratuitas. É verdade. Essa questão da acessibilidade ajuda muito. Agora, um ponto que você puxou, Jefferson, que eu acho importante, realmente a gente tem que passar por esse processo, as instituições têm que passar por esse processo e ir se adaptando para chegar ao melhor formato, de acordo com aquela audiência, de acordo com aquele perfil. Só que o que eu vejo, tenho visto, e tem sido uma constante até por eu ter filha pequena, ver os meus amigos também com filhos e tal, é que a maioria das instituições elas não estão buscando adequação. Elas estão buscando o seguinte, cara, eu disponibilizei o conteúdo online, ponto. Isso é muito ruim, porque aí a percepção de valor mudou. Aí aquele pai está olhando para aquela instituição falando assim: caramba, eles não estão me dando desconto, ou estão me dando um desconto que não é expressivo, de 5%, mas eu perdi X% no meu faturamento, eu perdi meu emprego. Poxa, e eles estão entregando um produto ou uma forma que não está sendo boa, percebe? E aí, cara, isso para mim vai ser o grande, cara, a grande gangorra entre as instituições e os pais e o que vai acontecer aí nos próximos 3 meses. Eu tô vendo é que muita escola vai fechar, muita gente vai bater o pino, porque não vai aguentar, justamente por não ter buscado uma flexibilidade tanto no processo de entrega, quanto também no processo de entendimento, de falar, cara, será que eu preciso? Será que é 5%, por exemplo, Jefferson? A gente teve casos aqui em Niterói. Será que é 5% que é o desconto que eu posso dar no momento desse? Poxa, não estando usando a minha infra
os custos padrões e fixos, como energia, que são um dos principais custos hoje de uma instituição. Como tá isso, sabe? Será que eu posso? Ah, não, mas eu vou dar 5% só que eu preciso fazer um caixa, me segurar, porque eu não sei o dia de amanhã. Então essa falta de pegar na mão, sabe? Eu não sei se eu exagero falando assim, mas essa falta de olhar pro pai e para os clientes e falar assim, cara, vamos pegar na mão aqui, vamos fazer junto, vamos pensar na melhor forma de entregar o conteúdo e de fazer isso tudo funcionar. Eu acho que, pelo menos a minha visão aqui é de que houve um distanciamento nesse ponto, sabe? As instituições se posicionaram como, eu sou soberano, eu sou instituição, e ponto, e vambora tocar o barco, sabe? Eu não sei como ficou a sua percepção, falando de mercado, diante desse cenário, sabe? Mas a minha foi essa, até agora está sendo essa. É boa fala, é boa fala, mas também assim, e aí provocativo também, para ser meio advogado do diabo, até que ponto que os pais, que as famílias de fato estão preocupadas em se debruçar sobre o problema e participar dele, ou elas querem, quem sabe, a solução. Porque, inclusive, meio que é isso, né? A gente tem uma cultura meio no Brasil e não é crítica nenhuma a ninguém, é só o jeito mesmo da nossa cultura, né? A gente precisa trabalhar, Sim, né? Então, o pai e a mãe eles precisam acordar de manhã cedo, colocar a criança lá na escola para se livrar da criança, porque eles têm que trabalhar o dia exatamente. inteiro e pegar ela de noite no final do dia. Então, assim, imagina agora, esses dias, inclusive, alguém falou para mim assim, eu tenho 3 filhos em casa, eu prometo que eu nunca mais vou falar mal da professora, que tem 30 em sala de aula. Então, assim, Todo dia, exatamente. então, assim, bom, tem várias coisas na tua fala. Uma delas é essa questão financeira, econômica, que a gente tem visto uma discussão bem exacerbada, inclusive por parte do governo, entre lockdown, abre e tal, essa coisa toda. Me parece meio inegável que o aumento do número de casos está ligado aos não cuidados. Mas eu também entendo que existem algumas coisas que acontecem que não é só por cuidado. E aí estamos falando de política e de recurso e de estratégias, né? Essa Sim, semana me sim. parece que eu vi aí o governo federal já investigando o estado do Rio de Janeiro por comprar os respiradores que valem, sei lá, 60 a 80 mil por 200. Exa exatamente. Né? Esse Então, é o lado sempre triste da história, né, né, Jean? um lado triste, né? Eu tô aqui em Campos Goytacazes, cara, Campos Goytacazes tem 500 mil habitantes, aqui tem 20 casos, a cidade é lockdown, porque não fizeram o hospital de campanha. Meu pai tá lá em São Miguel do Oeste, que é uma cidade lá no interior de Santa Catarina, que tem 50 mil habitantes, tem 30 casos, tem mais casos que aqui, e as coisas estão funcionando perfeitamente. Então, assim, mas vai morrer muita gente. Opa, sim, claro que vai, eu sou a favor também. Tal. O que eu estou querendo dizer é que, com base nessa conversa, esse problema econômico, ele afetou todo mundo. E aí não é só a escola, né? É todo mundo. Exatamente, todo Bom, mundo. dito isso, quando a gente olha para a escola e para a universidade, tirando esses 4 grandes grupos educacionais, né, que ainda possuem uma saúde financeira boa, a gente tem uma realidade, né, André, que é o número de alunos ingressantes no ensino médio, ele não aumenta. A gente não é um país que tem um crescimento no desenvolvimento da educação. Quando a gente É olha lá verdade. para o PNE, por exemplo, que é o Plano Nacional de Educação, na meta número 12, ela quer elevar de 15% para 33% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. A nossa taxa aqui no Brasil ela é disso, de 15%, que é muito inferior a qualquer país vizinho nosso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as crianças elas não estão entrando na escola. E quando elas entram na escola, elas não terminam, elas evadem. Então, Verdade. nós temos menos alunos egressos do ensino médio. Consequentemente, nós temos menos ingressantes dentro da universidade. E aí a universidade ela vive isso desde 2014, principalmente desde 2015, quando a gente teve a redução do FIES. A gente tinha no país 3, 4 programas estudantis que permitiram que o pobre viesse à universidade. Isso é importante dizer onde foram feitos os investimentos na educação nesse país. A gente viveu uma época onde, inclusive isso a gente conversava esse dia, né? O filho da empregada passou em medicina na Universidade Federal
aonde o filho da dona da casa não passou. Então a gente Exato. viveu este momento que ele acabou em 2015 com o ProUni, com o FIES, com o desmantelamento do sistema de cotas do jeito igual ele era. Então, assim, se nós temos uma diminuição de alunos do ensino médio e nós temos uma diminuição das políticas públicas de acesso ao ensino superior, nós temos uma diminuição de alunos no ensino superior. Então, até então, as universidades e os colégios, elas se prepararam para uma coisa. Eu me lembro, em 2015, eu trabalhava numa universidade no Rio, que a preocupação era onde é que nós vamos fazer sala de aula. Eu tenho certeza que essa universidade hoje deve estar se perguntando o que é que a gente faz com tanta sala de aula. Porque o mundo Exatamente. mudou, agora ele está digital e as pessoas também não viram isso. Então, esse assunto, assim, André, assim, da família, da educação, de como que as instituições elas atenderam a isso, eu tenho dois pensamentos. O primeiro é o seguinte: quem não se adaptou, quem não buscou, quem não resolveu adotar uma ferramenta. E aí eu tenho dito, assim, em todos os webinários que eu estou fazendo, todas as falas, que é assim, ó, não é o professor escolher, é a escola. A escola precisa institucionar as ferramentas, precisa comunicar bem aos pais, precisa capacitar os professores. Uma escola não pode ter um professor usando uma ferramenta e outro professor usando outra ferramenta. Exatamente. Precisa ser institucionalizado as coisas. Então, as escolas que não fizeram isso, não se organizaram, escolas ou universidades, instituição de ensino, seja ela qual for, de qualquer nível, que não se adaptou, não está interessada, não está buscando, essa já era, ela não resiste ao que vem depois disso tudo, porque o que vem disso tudo, depois disso tudo, tem a necessidade, justamente do que a gente falou, do uso dessas tecnologias em sala de aula. Quando a gente fala da questão financeira, eu não sei o quanto que o empresário ele está preparado a aguentar isso tudo 4, 5, 6 meses. Mas Exatamente. Até quando a porque gente ninguém fala... previa que seria tanto tempo, né, Jefferson? Pois é. As Mas pessoas quando a gente estavam fala de ali. redução da mensalidade, que foi a tua fala, olha, André, eu vou te dizer assim, a nossa realidade aqui na universidade. Nossa realidade aqui na universidade é assim, ó, 80% da nossa receita é folha de pagamento com o professor. Folha de pagamento com o professor não diminuiu, o professor continua recebendo igual, administrativo, segurança, todo mundo continua recebendo igual. A única coisa que diminuiu aqui na universidade foi o nosso consumo de energia elétrica. Bom, beleza, isso de fato diminuiu. Mas, em compensação, o dólar que estava a 4 chegou na casa dos 6 e pouco, o nosso servidor é na Amazon, o nosso servidor é no Google, fizeram com que o nosso custo de armazenagem subisse um monte. Bom, aí eu precisei fazer a prova online para todos os alunos. Ela me custava um valor, agora ela me custa mais caro, porque eu tenho que levar para todos os alunos. Eu precisei comprar 10 máquinas para dar para o meu pessoal para trabalhar home office. Precisei comprar telefones, celulares. Então, assim, eu não tenho medo de te dizer que aquilo que a universidade diminuiu aqui em energia elétrica, nós gastamos a mais em novas tecnologias ou coisas que a gente precisava fazer para atender o momento. Então, essa eu acho que essa fala de que tem que diminuir, eu entendo que tem uma diminuição de receita para o pai que está pagando, ó, minha receita diminuiu. O colégio é obrigado a cumprir com isso, é um assunto bem Sim, polêmico, até porque a gente tem uma diferença de valor de mensalidade do presencial e do EAD aqui no Brasil, que é mentira, que é imposta justamente pelos grandes grupos educacionais. Se você for para qualquer país do mundo estudar à distância ou estudar presencial, é quase o mesmo valor. Tem sim. país do mundo, inclusive, que é mais caro estudar à distância do que estudar presencial. Mas a minha pontuação principalmente foi na comunicação, sabe? Na questão de se comunicar e se preocupar em resolver uma situação juntos e não de tomar decisões de uma maneira autoritária. Esse foi o ponto Esse é o principal. principal, esse é o principal erro que eu acho que as instituições cometem, que é não ter uma comunicação clara e efetiva com quem deve, usando os caminhos. E conseguir colocar conseguir colocar nisso uma percepção de valor real, porque esses pontos todos que você colocou, Pandolfo, do outro lado, o pai, né, o responsável, o próprio universitário, eles muitas vezes não têm noção da estrutura que tem que ser montada para conseguir
transformar uma universidade de um dia para o outro. Caiu uma terça-feira essa mudança, né? Exato. É isso aí, eu concordo plenamente com vocês. É igual o André falou da comunicação, e sim, Juliana, é isso. Precisa existir. E eu acho que essa foi uma das coisas boas que a gente fez aqui na universidade, uma comunicação clara, efetiva com os alunos, explicando, mostrando, e aí usando os canais também existentes, tá? Outro dia a gente falava aqui, ó, rede social é local de engajamento. Então, anúncios oficiais eu dou pelas plataformas oficiais. Eu tenho um grupo dos pais lá do WhatsApp, eu me comunico pelo e-mail da escola, eu tenho um comunicado institucional, é o diretor que faz um vídeo. Você tem que ter uma comunicação efetiva com as E uma pessoas. outra pergunta: esse é o nosso cenário atual. E daqui para frente, Pantou, o que você está vendo nessa continuidade, depois dessa aceleração repentina que a gente teve, né, em relação a isso? Porque o que a gente levaria para levar para o digital muitos anos aconteceu muito rápido. Então, quais os próximos passos, acontecimentos e previsões? Eu acredito que a gente caminha por um mundo híbrido, né? Um mundo onde vai se confundir essa coisa da presencialidade com o ensino à distância. Aquilo que é possível você estudar usando as tecnologias, você vai desenvolver as competências usando as tecnologias. E você vai para a universidade, para a escola, e aí tem diferentes realidades também, né? Porque a universidade ela é um modelo, e a escola, o ensino médio, o letramento digital, ela é outro modelo. Então, assim, no ensino superior, eu acredito que a gente caminha para o semipresencial, para o híbrido. Eu vou para a escola para convivência e para fazer atividades práticas, para colocar a mão na massa, para fazer coisas que de fato necessitam. E no ensino médio, e no letramento, inclusive, isso é importante até dizer que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem uma competência chamada cultura digital, que trata inclusive do uso das novas tecnologias a partir do letramento. Então, o que eu imagino que no ensino médio e no ensino presencial tem que acontecer, e aí na universidade eu acho que é isso, nós caminhamos para o híbrido. E até chegar na universidade eu acho que o negócio é uso de tecnologias em sala de aula. Então, eu tenho um curso técnico, cada vez usando mais aplicativos, mais ferramentas, mais tecnologias, faz à distância o que pode e vem para a sala de aula para botar a mão na massa, para fazer a prática. Sala de aula. No ano passado, acho que foi, a gente viu a França proibir os celulares em sala de aula. Gente, isso é remar contra o mundo. Onde é que o aluno está? O aluno está no celular. Então, é lá que eu tenho que ensinar o aluno. Abre o mesmo aplicativo. Mas o problema que a gente tinha até agora, e eu acho que esse que é o grande rompante, é que o professor ele era resistente a isso, porque ele é tradicional e porque ele precisa ensinar determinadas coisas. Então agora é o seguinte, o professor ele precisa se apoderar destas ferramentas para usar em sala de aula. O professor Mota tem uma fala muito boa que ele diz que o professor ele tem que ser igual o Batman. Ele tem que ter uma pochete cheia de aplicativos e bugigangas digitais e virtuais para jogar em cada momento da aula e manter o entusiasmo dos alunos. Exatamente. Todo mundo capturado. Faz total sentido, isso converge muito com a nossa fala, com o nosso pensamento aqui na empresa, Jefferson. E recentemente, né, antes disso tudo, tem coisa de uns 6 meses, a gente conversou com uma instituição muito grande, muito tradicional aqui da cidade, e eles nem pensavam na questão da EAD, e a preocupação deles era, mas como é que eu vou colocar, como é que eu vou gerar um conteúdo ali de EAD? Às vezes o professor pode falar de algum jeito com o aluno. Eu falei, você não precisa ter esse formato, você não precisa simplesmente fazer uma transição de 0 para 100 assim, de uma hora para outra, mas você pode começar a usar o conteúdo EAD como um complemento, e aí já conecta muito com essa questão híbrida que você cita, que eu sou muito a favor também, onde eu falei para ele, você pode ter ali um conteúdo da aula de física para o aluno ter um recurso de ter uma revisão online daquilo que vai cair na prova dele. Ele pode ter acesso àquilo e estudar a hora que ele quiser, ele quer se preparar melhor, ele pode tem aquele recurso, ele tem aonde recorrer para que ele gere um melhor resultado. Isso é incrível, né? E é triste quando eu falo isso e eu vejo uma instituição não fazendo esses pequenos hackzinhos, né, de melhoras, assim, né, esse pontapé, né, avançando em busca de algo melhor, sabe? Conecta muito com o que você falou. Tem uma coisa bem legal que você falou agora, que eu acho que é legal falar, que é assim, a gente já avançou muito em várias tecnologias, né? Quando a gente fala em objetos virtuais do ensino à distância, a gente tem lá gamificação, tem infográficos, você tem
telas interativas, você tem um universo de coisas para serem criadas. E a gente está percebendo agora uma coisa que está voltando com força total, são as videoconferências, são os webinars, né? Então, o professor fazendo webinar com o aluno, que dá mais sucesso às vezes do que você ir para estúdio com chroma key, fazer uma edição, uma série de coisas. Então, assim, é muito legal, eu mesmo que já percebi todo esse avanço, perceber que a gente retorna a utilizar algumas ferramentas que nos ajudam bastante, nos dão bastante relacionamento e informalidade com os alunos, que é o que a gente precisa, trabalhar a empatia na educação, a afetividade na educação, né? E evidencia, Jefferson, a importância em si do conteúdo, do que Sim. você está entregando, e não necessariamente do recurso que você está usando, né? É o que você falou, do cenário, daquela coisa toda. Não, cara, o importante é o conteúdo. O aluno está ali porque ele quer um insight, ele quer que aquele conteúdo transforme ele. A gente no marketing digital fala muito isso, né? Do ponto A levar para o ponto B, causar essa transformação. E o que faz isso é conteúdo, não é luz, não é câmera, não é nada disso, né? É o conteúdo. É o primórdio da história, né? É tudo isso, né? É bom quando a educação e o marketing conseguem se unir e entender da experiência do usuário, aluno, aprendente, precisa ter uma boa experiência, desde a página da navegação, da compra, do que ele vai encontrar no ambiente de estudo, de como que ele vai se relacionar, de como que ele vai E comprar os tem um outro ponto que é até sobre os professores, né? A gente estava falando sobre eles, que os professores mais tradicionais, que não têm tanta relação com essas novas tecnologias, eles têm que aceitar bastante, baixar a guarda e trocar muito com os alunos, né? Porque muitas vezes ele está lá numa posição muito acima, de conhecimento muito acima, num ambiente que para ele é muito confortável, e de repente, com esse novo cenário, ele foi para um ambiente que é muito confortável para os alunos, e ele fica meio perdido, e isso cria um desconforto que gera um distanciamento. Então, essa nova curva de aprendizado que eles vão ter tem que ser bem acompanhada o abraço aos alunos, né, para que eles consigam ensinar também esses professores a trocarem melhor. Você falou uma coisa muito legal, Juliano, muito legal, porque eu tenho estudado o que os países ao redor do mundo têm feito para esse momento de crise e como que eles têm tratado os alunos. A gente aqui no Brasil tem muita diferença, mas a gente aqui no Brasil, a gente meio que adota todo mundo o mesmo modelo, né? Eu sou meio crítico a isso. Muitas vezes são poucos os colégios que ousam nas metodologias e quase com todo mundo que você conversa, a desculpa é sempre a mesma. Mas o MEC, mais a legislação, mais isso, mais aquilo. Quando, na verdade, não tem nada disso, né? O MEC, inclusive, incentiva, né? A legislação itinerária de formação, a BNCC, elas incentivam que você extrapole aqueles currículos tradicionais que a gente vê. Se você olhar para vários colégios, é tudo meio igual. É matemática, é química, é física, a estrutura curricular é quase toda igual. E esses dias eu li um caso espetacular de uma universidade em Bogotá, um colégio em Bogotá. Eles fizeram o seguinte, logo quando aconteceu, eles reuniram um grupo de professores com o pessoal do TI e alunos, mas a maior quantidade de pessoas que participavam desse grupo é alunos, para discutir como que eles fariam para passar por esse momento, quais eram as plataformas, as ferramentas, como que eles queriam ter aula. Quem Olha isso. decidiu que plataforma utilizar foram os alunos. Quem capacitou os professores Olha aí. foram os alunos. E aí era uma escola de vários níveis. Os alunos que começaram a fazer isso eram os de 18 a 15 anos. Aí depois os de 15 anos, essa galera aí capacitou os alunos da segunda, terceira série, que eram os mais jovens, né? Até 12, 13 anos. Os de 12, 13 anos capacitaram os mais jovens das séries iniciais e foram fazendo uma escadinha de aluno ensinando o professor e ensinando os outros alunos a quais as ferramentas e como que eles iam aprender. O DTI deu todo o suporte, entendeu, fez as coisas todas, os professores estavam abertos, aprenderam com os alunos e estão fazendo um caso lindo em Incrível, que Bogotá. incrível. Olha isso.
Parece óbvio, né? E eu te pergunto, quem no Brasil fez isso, né, Eu não Jefferson? vi Parece ainda. Esse eu É, não vi porque ainda aqui. isso dá Esse eu trabalho, não vi né? ainda aqui. Mas a galera tem feito algumas coisas assim. Mas nesse nível eu ainda não vi. A gente tem discutido algumas coisas. O Colégio de Barueri, a Prefeitura de Barueri, inclusive, está de parabéns, né? Eles têm um projeto com o Google fantástico. Os alunos de Barueri estão estudando pelas plataformas digitais. Pô, bem legal. E tendências agora, Pandolfo? Quais as tendências que você acredita que vão vir por aí? Olha, eu acredito bastante no ensino personalizado, né? Eu acho que está na hora da gente quebrar um pouco as trilhas de aprendizagem, deixar os alunos mais decidirem os caminhos que eles querem tomar, tanto na pós-graduação quanto na graduação, o uso das tecnologias de maneira cada vez mais aprofundada. E eu sempre, já há algum tempo já eu acredito, e agora vai acelerar cada vez mais, as plataformas adaptativas e o ensino personalizado, de acordo, maravilhoso. de acordo com o perfil de aprendizagem de cada aluno. Cara, isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala de venda, e a gente é muito defensor da venda personalizada, da venda um a um, isso conecta muito com a entrega, né? Porque não faz sentido você querer vender só em escala e pensar numa coisa robótica e ao mesmo tempo entregar algo robótico também, né? A gente está mais do que nunca numa era de entrega personalizada. Faz muito sentido, é muito bom ouvir isso, cara. Puta merda. Muito bom. Muito legal sua fala, já. É isso que eu acho que a gente vai, não tem como ser diferente, cada pessoa tem um tempo, tem uma maneira, a gente já tem tecnologias, a machine learning vai permitir isso, e a gente está com uma série de tecnologias aí acontecendo que vão permitir que essa revolução. O próprio incremento do 5G, que é essa internet das coisas, vai dar um salto gigante do jeito da gente aprender. Porque tem uma coisa que eu acho que é aí meio para a gente chegar no final e eu também caminhar assim para as últimas situações, últimas considerações, que é a aprendizagem agora ela é consumida e ela é descartada rapidamente, né? A gente não precisa mais aprender um monte de coisa. E tem um exemplo que eu gosto muito que é o Waze, né? Quando você, bom, tá em Niterói, você liga aí o Waze para ir num lugar na Barra. Quando chegar na Barra, a pessoa pergunta para você: por onde é que você veio? Você vai dizer: olha, não sei por onde eu vim. Eu liguei o Waze lá em Niterói, ele me mandou dobrar direita e esquerda, eu vim. Liguei o rádio, cheguei aqui, não sei nem como é que eu vim, não sei, eu vim. Eu liguei o Waze, agora para voltar para casa eu vou ligar o Waze aonde que o Waze mandar eu voltar. Ou seja, você não precisa mais saber que, olha, eu tenho que dobrar aqui à esquerda, tem amarelo, eu posso por aqui, eu posso por ali. Não precisa mais aprender um monte de coisa. Outro dia, agora, inclusive, que a gente está em época de quarentena, parece que a moda é fazer bolo e fazer pão. Aí esses dias alguém me falou assim, mas eu não sei fazer pão. Eu falei, tu tá de sacanagem, né? Eu não sei fazer pão. Eu falei, cara, entra lá no YouTube, que tem 250 mil receitas de fazer pão. Escolhe uma e faz, que não tem como. Então, assim, eu não preciso mais aprender a fazer pão. Por quê? Porque basta eu ter acesso à internet que eu escolho o jeito do pão que eu quero fazer. Então, isso dá para a gente uma necessidade de aprender de fato o que é necessário. E aí eu acho que também aprender diferentes saberes, né? Maravilhoso. Incrível. Pô, eu queria te agradecer, Jefferson, pelo seu tempo, né, de estar aqui com a gente poder bater esse papo. É sempre muito bom falar com você, porque você é um cara muito, muito antenado com o mercado. Então é legal a gente confrontar as nossas opiniões, as nossas expectativas, falar dessas projeções. Então cara, é de muito valor pra gente ter você próximo, ter você como um parceiro, como amigo que é. Então, cara, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, ter batido esse papo, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que vão ter vários insights aqui das pessoas que vão ouvir. E, poxa, muito obrigado, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, André e Juliano. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho aí de vocês na Trend, de estar sempre olhando para o mercado, trazendo inovações, trazendo facilidades, tendo um olhar do usuário, visando a experiência para fazer coisas de maneira de inovação. Obrigado pelo convite, eu fico à disposição e gostei bastante desse bate-papo que mostra ou que faz com que a gente tenha uma necessidade de entender esse mundo que está em completa transformação. Estamos no meio do olho do furacão e precisamos estar abertos aí para se adaptar mais facilmente a essas novas realidades. Exatamente. E em breve faremos outros papos também por outros canais. Isso aí.
Valeu, Jefferson. Obrigado. Valeu, Juliano. Abração. Esse foi mais um episódio do Trendcast, o podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.